Com a paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje a gente está nesta série da geração que verá a segunda vinda de Cristo e nós temos abordado no decorrer desta série qual é o tempo da manifestação da segunda vinda de Cristo. Nós já vimos claramente nas aulas passadas como a primeira vinda de Cristo estava profetizado para o quarto dia da criação, ou o quarto milênio, essa transição entre o quarto e o quinto dia. Porém, nós sabemos que o próprio Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu volto. Então nós temos uma profecia da segunda vinda, da volta de Jesus. A grande questão é: quando acontecerá a segunda vinda de Cristo? Será que ela é iminente? Ela pode acontecer a qualquer momento, desde os dias de Paulo? Será que existe um tempo determinado, um moed, um estatuto perpétuo que mostre para nós quando é esse tempo determinado? Ou será que ainda pode demorar mais 1000 anos, 2000 anos? É um tempo indeterminado que ninguém sabe quando isto vai acontecer. Bom, pelas Escrituras nós encontramos um padrão, e esse padrão ele é tão profundo e tão presente nos mais diversos textos que eu tive que preparar mais de 40 aulas para mostrar para vocês em diversos lugares diferentes da Bíblia como existe um padrão representando o tempo da segunda vinda de Cristo. E hoje a gente vai falar de um deles, que é Moisés no Monte Sinai. Inclusive, a gente vai ter várias aulas onde a gente vai falar de Moisés, porque Moisés aparece em vários contextos das Escrituras. Então, hoje nós vamos falar sobre Moisés no Monte Sinai e os 6 dias que Moisés ficou lá no Monte Sinai antes de entrar dentro da nuvem. Para você que já acompanha toda a série, você já deve ter conectado qual é o teor dessa mensagem, não é verdade? Mas vamos lá, ó. Eu quero mostrar para vocês como até nas passagens mais simples, até nos versículos mais simples, existe muita revelação. Deus estava anunciando o fim desde o princípio, tá bom? Então vamos lá. O texto que eu quero ler hoje, ou o título da mensagem de hoje, é sobre Moisés no Monte Sinai e o tempo de 6 dias que Moisés fica no monte antes de entrar na nuvem. É só no 7º dia que ele entra na nuvem e ele se depara com a glória de Deus. E isso tem muita correlação com o que a gente está estudando. Os 6 dias onde o homem deveria trabalhar, no 7º era descanso. Durante 6 dias o homem ele está debaixo da escravidão do pecado, 6 dias milenares, mas no 7º é um ano de libertação, é um ano de celebração, é um ano de festa, porque estaremos diante do Senhor, estaremos na presença de Deus. Então, vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Embora o vídeo será um pouco mais breve do que as últimas aulas, mas ainda assim tem revelação profunda. A porção que eu quero ler com vocês hoje, ela se encontra em Êxodo 24. Nas próximas aulas, a gente vai voltar a falar de Êxodo 24, Êxodo 25, porque tem muita revelação aqui ligada à segunda vinda de Cristo. Porém, hoje eu quero me deter apenas nesta porção, nestes versículos, aonde nós vemos a glória de Deus sendo manifesta, cobrindo o Monte Sinai, e Moisés sobe diante da presença de Deus, e Moisés fica ali durante 6 dias. Mas é só no 7º dia que nós vamos ver que Deus chama Moisés para entrar na nuvem, tá? E isso tem revelação. Vamos ler a porção diária, a porção de hoje, né? Então, diz assim, Êxodo 24. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias.
E no sétimo dia, olha aqui, ó, a nuvem cobriu por 6 dias, mas ao sétimo dia chamou Moisés para o meio, do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Irmãos, aqui nós temos muita revelação. Veja que Moisés, ele está agora no Monte Sinai. O Monte Sinai, só para vocês terem uma ideia, ele é muito fantástico. O Monte Sinai, ele é uma representação do reino de Deus, que na primeira aliança ele vai representar toda a aliança que Deus tinha com o povo no Sinai, onde Deus dá a lei. A lei, por causa da dureza do coração, vai parar em 2 tábuas de pedra. Então, nós temos muitas coisas ligadas ao Monte Sinai. Porém, o destaque aqui que eu quero dar é que quando Deus manda Moisés subir o Sinai, Moisés sobe e Moisés fica lá durante 6 dias. E a Bíblia diz assim que a glória do Senhor estava ali no Monte Sinai. A glória do Senhor estava ali desde o primeiro dia, mas a glória do Senhor, ela estava envolto de uma nuvem, como se aquela nuvem fosse um filtro para que Moisés não fosse consumido e para que o povo que estava ao pé do monte não fosse consumido pela glória do Senhor. Até porque o povo, quando viu a glória do Senhor sendo manifesta no Sinai, o povo temeu. O autor de Hebreus vai declarar que era um espetáculo terrível aos olhos do povo que não estava preparado para ver a manifestação da glória de Deus. Então, o que a gente tem aqui? Deus, ele vai criar ao redor de si como se fossem uma cortina de nuvens, uma cortina de fumaça, para que isso servisse como um filtro da sua glória, para que o povo não fosse consumido por causa da glória de Deus. E é interessante porque você vai ver que Moisés, que tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, até mesmo Moisés, ele sobe o Monte Sinai, mas ele fica do lado de fora, ele não entra na nuvem durante 6 dias. Somente quando finalizam 6 dias, no 7º dia, Moisés vai entrar. Deus vai chamar Moisés do meio da nuvem, dizendo: ó, Moisés, pode-se chegar a mim. Então, qual é a revelação que a gente encontra nessa passagem? Para falar a verdade, é profundo. Mas primeiro eu quero falar uma coisa para vocês. Irmãos, quando eu falo do Monte Sinai, eu me emociono demais. Eu confesso para vocês, gente, dá vontade de chorar. Porque a gente teve uma oportunidade de ir para Israel no ano passado e a gente subiu o Monte Sinai. Inclusive, eu quero aproveitar até para fazer uma propaganda. Nós vamos ter uma viagem para Israel, uma caravana Graça e Conhecimento, onde a gente vai fazer a rota do Êxodo, desde o Egito até Israel. Inclusive, a gente vai sair do Egito, lá das pirâmides, a gente vai passar pelo Mar Vermelho, pelo Golfo de Suez, pelo Golfo de Áqaba. A gente vai fazer toda a rota que o povo fez, passando por Mara, por Refidim, até subir o Monte Sinai. E, irmãos, eu vou confessar para vocês, é uma experiência fantástica subir o Monte Sinai. E eu quero te convidar, se você tem esse sonho de viajar para Israel, conhecer o Egito, conhecer Israel, conhecer as páginas da Bíblia, tudo aquilo que a gente lê, eu quero te convidar para viajar comigo. Então, o que eu quero falar para vocês nesse momento, antes de partirmos para o mapa mental, é sobre esta nuvem. Quando a gente olha para essa passagem de Moisés, quando ele está diante da nuvem do Senhor, é muito interessante porque essa imagem ela é muito significativa. Quando a gente olha para a nuvem, na Bíblia ela tem muitos significados. Por exemplo, quando a gente lê alguns salmos, você vai ver que a nuvem, tanto nos salmos como
Em Isaías, as nuvens elas eram usadas como se fosse uma carruagem de Deus, um transporte de Deus. Inclusive, quando a gente lê o livro de Daniel, é dito em Daniel 7, né, que eis que vinha o Filho do Homem sobre as nuvens e se achegou ao ancião de dias. Então a nuvem ela servia também como uma espécie de carruagem da glória do Senhor. Mas, muito mais do que servir como um transporte da glória do Senhor, a nuvem na Bíblia ela é cheia de significado. Porque a nuvem, muitas vezes, ela serve, na verdade, como se fosse, eu vou usar uma palavra nossa, tá? Como se fosse um filtro da glória do Senhor. Algo que Deus coloca para que o homem não veja a glória do Senhor e não seja consumido. Porque ninguém que contempla a glória do Senhor com um corpo mortal consegue ficar vivo. Até mesmo usando uma espécie de filtro, muitos que tiveram a experiência de ver em parte, um pouquinho que fosse da glória do Senhor, já se batia um temor e a pessoa começava a dizer, eu vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. Até Manoá, quando ele vê um anjo do Senhor, ele diz, nós vamos morrer porque nós vimos a glória de Deus. Mas de repente a mulher dele diz, marido, desperta, se o Senhor quisesse nos matar, ele já nos teria consumido. Mas a verdade é que a gente tem muitas experiências de homens na Bíblia, nas Escrituras, que tiveram a experiência de chegar próximo da glória de Deus. E a gente vê que a maioria deles nem sequer conseguiram ficar em pé. Inclusive, eu já contei uma experiência aqui no canal também, de que quando eu tinha cerca de 18 para 19 anos, eu tive uma experiência onde a glória do Senhor entrou no meu quarto e eu não conseguia ficar de pé, enquanto o meu corpo não conseguia nem se mover da minha cama. Eu só via os meus lábios de uma forma quase que automática falando, né? Dando glórias a Deus, glorificando a Deus e ao mesmo tempo dizendo, ai de mim, porque eu pude sentir a glória de Deus. Então eu tive uma experiência muito forte, lá mais ou menos quando eu tinha entre 18 para 19 anos, de poder sentir um pouquinho da glória do Senhor. Por que eu conto isso para vocês? Porque quando a gente olha para a nuvem, a gente vê que Deus ele coloca essa nuvem como se fosse um filtro para que o homem não seja consumido. Por quê? Porque o homem, debaixo da condição de pecador, o homem é consumido pela glória, pela santidade, pela pureza de Deus. O próprio povo no pé do Monte Sinai, o povo, por não estar preparado para aquela experiência, em vez de ser algo maravilhoso, foi algo que trouxe temor no coração deles, ao ponto deles dizerem, né, Moisés, fale você com o Senhor, e o povo temeu, o povo disse, fala você com Deus e a gente vai te ouvir, porque o autor de Hebreus chega a relatar, foi um espetáculo terrível aos olhos do povo que não estava preparado para aquilo. Então, o que eu quero falar para vocês sobre a nuvem é que essa nuvem aparece em vários lugares nas Escrituras. E ela sempre está associada ao Senhor das mais diversas formas. Como, por exemplo, você vê essa nuvem no dilúvio, quando Deus faz uma aliança e ele coloca o arco celeste no céu sobre as nuvens. Então você vê a nuvem no dilúvio. Você vê a nuvem no Êxodo. A Bíblia diz que o próprio Senhor, ele acompanhou a saída do Êxodo e de noite era uma coluna de fogo, mas durante o dia era como se fosse uma nuvem que acompanhava o povo. Então você tinha ali a manifestação de Deus, o Pai, com quem Moisés conversava, mas você tem o anjo do Senhor e você tem a nuvem, que é uma figura que aponta até mesmo para o Espírito de Deus. A gente até fez um vídeo no canal há muito tempo atrás, eu e o Israel, falando sobre a nuvem saindo do deserto e como ela é uma figura do Espírito Santo acompanhando o povo no deserto. Depois nós vamos ter a manifestação dessa nuvem no Monte Sinai, que é a passagem que estamos lendo hoje, quando Deus desce sobre o Monte Sinai aos olhos de todo o povo. Nós temos ali uma nuvem e a Bíblia diz que do meio da nuvem saíam línguas de fogo.
Isso lembra o Pentecostes no Monte Sinai, que está ligando ao Pentecostes no Monte Sião, que a gente vai ter lá no dia de Pentecostes, né? Quando o povo estava reunindo e desceu sobre eles línguas repartidas de fogo e eles passaram a falar em outras línguas. Então tem muita conexão entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Inclusive a gente vai ir nessa viagem em Israel, tanto no Monte Sinai como no Monte Sião. Essa nuvem ela vai aparecer diversas vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Moisés consagra o tabernáculo, essa nuvem está lá. A Bíblia diz que Moisés entrava no tabernáculo e a nuvem enchia aquele tabernáculo da glória do Senhor. E o Senhor descia sobre a arca e ali havia uma cortina de nuvem da glória de Deus sobre aquele lugar. Uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Essa nuvem que estava ali, ela também acompanhou o povo durante 40 anos. É interessante que sempre que o sacerdote entrava no tabernáculo no dia da expiação, ele levava o incenso e fazia uma cortina de fumaça diante da arca, para representar essa nuvem do Senhor. Quando a gente continua lendo, nós vamos ver que quando o povo entra na Terra Prometida, agora eles vão construir o templo que ficou conhecido como Templo de Salomão. Esse templo, a Bíblia diz assim que a nuvem, a glória do Senhor, a nuvem do Senhor encheu aquele lugar no dia da consagração e ninguém pôde ficar de pé. A glória do Senhor estava ali, mas o Senhor ele coloca essa nuvem de novo para que o povo não seja consumido por causa da manifestação da sua glória naquele lugar. Então nós vamos ver essa nuvem aparecendo nos mais diversos lugares. Quando a gente chega no Novo Testamento, você vê essa nuvem aparecendo no Monte da Transfiguração, no sexto dia também. Olha que legal, no sexto dia a gente vai ter uma aula, se eu não me engano talvez seja até a próxima, onde a gente vai falar do Monte da Transfiguração e a nuvem aparecendo no sexto dia também. Olha quanta revelação que tem nessas aulas. Depois nós temos essa nuvem nos próprios ensinos de Jesus e dos apóstolos, porque Jesus, quando ele é perguntado, Senhor, quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele diz assim, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então ele dará ordem aos seus anjos para recolher os eleitos ao som de trombetas. E olha que interessante, ele diz, e eles serão levados para se encontrar nas nuvens com o Senhor nos ares. Dos 4 cantos da terra eles recolherão para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Então veja que está caminhando para uma ampliação da revelação. Quando nós chegamos no apóstolo Paulo, ele agora vai dizer o seguinte, dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, você tem também ali uma revelação, dizendo assim que os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Por que eu estou falando todos esses textos? Parece que eles são desconexos, né? Textos lá do Velho Testamento e a gente vem seguindo até chegar no Novo Testamento e agora até chegar no livro do Apocalipse. Parece desconexo, mas não. Eu já vou mostrar para vocês no próximo mapa mental. Quando a gente olha, todos esses textos, eles têm uma conexão. A nuvem do Senhor está presente. Inclusive, quando a gente chega agora no livro do Apocalipse, Jesus vai revelar a João e João escreve, dizendo, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Da mesma forma como lá em Atos, quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele foi recebido entre as nuvens e as nuvens encobriram ele para que não se visse a glória que estava acima de Deus e não fossem consumidos. Você vê que da mesma forma como Jesus subiu nas nuvens, 2 anjos anunciam, o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, da mesma forma como ele subiu, ele será visto voltando. E como que Jesus subiu? Nas nuvens. Como é que ele vai voltar? Nas nuvens.
Então é interessante porque quando a gente começa a ler Apocalipse, você vê lá no início de Apocalipse dizendo: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Quando você lê Apocalipse 10, é dito ali que havia um anjo com um pé sobre a terra, outro pé sobre o mar, e ele estava envolto de nuvens, e ele tinha sobre si o arco celeste. Ele falava como a voz de muitas águas, e quando ele falava era como o rugido de um leão. Isso me lembra muito de quando João tem a revelação e ele diz que ouviu uma voz como de leão, um rugido como de leão, e quando ele olha, ele vê um cordeiro. Então você vê aqui o Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá. Então você vê que esse anjo de Apocalipse 10, ele fala, ele ruge como um leão. E você vê que os 7 trovões falam. Mas você vê que esse anjo está envolto de uma nuvem. E esse anjo anuncia: quando tocar a 7ª trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Quando você lê Apocalipse 11, toca a 7ª trombeta, cumpriu-se o mistério. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. E junto com eles, os seus santos, porque chegou a hora de ressuscitar os mortos, os seus servos, os profetas, e de dar recompensa, galardão. Só que o que é dito também ali em Apocalipse 11, quando toca a 7ª trombeta? Os céus se abriram, aquela nuvem se abriu, e o Senhor agora, e foi vista a Arca da Aliança, ou seja, o trono de Deus. E o que é dito lá no 6º selo, quando a gente faz os links de conexão? Que os céus se abriram, e os poderes do céu estão sendo desfeitos, o trono de Deus está descendo e o próprio Cordeiro está vindo sobre as nuvens para executar a ira de Deus. Então, o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Vamos lá para o nosso mapa mental e vocês vão compreender agora. Quando a gente chega neste mapa, você vai ver agora a revelação que estava sendo dada. O que estava sendo revelado através desses 6 dias que Moisés fica do lado de fora da nuvem e do 7º dia quando Moisés ele é chamado para dentro da nuvem? Quando a gente olha para Adão lá no princípio, você precisa lembrar que Adão ele tinha contato com a presença de Deus. Deus vinha toda a viração da tarde para estar com Adão. Adão ele podia ter o contato direto com o Senhor. Porém, depois da queda, nós vamos ver que Adão ele é expulso do Éden e ele não tem mais esse contato face a face com Deus. Ele não pode mais andar com o Senhor toda a viração da tarde, todos os dias, diretamente tendo esse contato com Deus. A partir de agora, Adão vai ter um relacionamento com Deus que é muito limitado, e limitado a sacrifícios que ele e seus filhos e seus descendentes fazem para poder se achegar a Deus. Então, basicamente, desde a queda de Adão, está sendo mostrado para nós que durante 6.000 anos, o homem ele tem um acesso limitado a Deus, aonde esse acesso é um acesso onde basicamente o homem experimenta a glória de Deus, mas de uma forma bem limitada. Limitada em que sentido? O homem não pode ver a glória de Deus na sua plenitude. Precisa sempre de um filtro, como se fosse uma nuvem, porque no dia que o homem ver a glória de Deus, ele morrerá. Não tem homem que tenha visto a glória de Deus na sua plenitude e tenha permanecido vivo. O próprio Moisés, quando ele entra na nuvem e ele pede para ver a glória do Senhor, Deus manda ele entrar numa caverna, numa fenda da rocha e ficar ali virado para a rocha até que Deus passasse e Moisés o contemplasse de costas para que ele não fosse consumido. Nós temos várias experiências de homens que viram teofanias do anjo do Senhor, da presença do Senhor, onde Deus aparece de uma maneira, vamos dizer assim, limitando a manifestação da sua glória para que homens não fossem consumidos. Próprios profetas, quando tinham experiências de arrebatamento, os apóstolos, quando tinham experiências de arrebatamento,
A gente vê que muitos deles caíam por terra, adoeciam, não conseguiam ficar de pé, o anjo tinha que vir e colocá-los de pé. Por quê? Por causa dessa manifestação da glória. No Monte da Transfiguração, a gente vê os próprios discípulos que estão ali, eles ficam atordoados, ficam perdidos, né? Eles caem, eles ficam de joelhos e ficam todo perdidos. O que a gente faz? O que a gente faz? Por causa da manifestação da glória de Deus. Tudo que o homem experimenta desde a queda de Adão durante 6.000 anos é uma manifestação limitada. Não porque Deus não queira se manifestar ao seu povo. Pelo contrário, ele até enviou o seu filho para que a gente pudesse ter um acesso direto à presença de Deus por um novo e vivo caminho que é pelo corpo de Cristo. Mas ainda assim, tudo que podemos experimentar hoje, na verdade, é apenas uma porção do que realmente está reservado para nós quando se encerrar esses 6 dias e o Senhor disser: agora vocês podem entrar para dentro da nuvem, agora vocês podem vir na minha presença sem ter nenhuma restrição, nenhuma barreira. Entenderam? Basicamente, quando a gente olha para esses 6 dias que Moisés aguardou para ser chamado para entrar na nuvem, esses 6 dias, eles estão apontando profeticamente para 6.000 anos, 6 milênios, aonde o homem ele está restrito a experimentar a manifestação da glória de Deus em parte. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Antes do pecado, Adão tinha uma comunhão plena com o Senhor. Depois do pecado, o homem agora se esconde, o homem está restrito a uma comunhão, a uma manifestação limitada. Deus, quando ele vai se manifestar ao homem, ele tem que se manifestar em parte, tem que se manifestar de longe para que o homem não seja consumido, para que o homem não mora. Eu lembro que quando eu fui chamado para o ministério, eu tenho uma experiência para contar, também foi ali por volta dos 18 anos. Quando eu fui chamado e eu fui consagrado ao presbitério, eu tive uma experiência muito fantástica. Eu estava no culto e de repente eu tive um arrebatamento de sentidos e eu comecei a sentir que o meu espírito saiu do corpo e estava subindo ao céu. E de repente eu me vi em um lugar no céu que era tudo branco, aonde você olhava não tinha fim. E lá na frente, muito distante da onde eu estava, eu conseguia ver um trono. E daquele trono saía muita luz, eu não conseguia ver quem estava lá. Eu simplesmente percebia que o que eu orava e o que eu estava falando nas minhas orações ecoava lá diante do trono. Essa foi uma experiência fantástica. E de repente, quando eu estava orando, eu estava falando com Deus, eu voltei, eu senti assim, meu espírito voltando para o corpo, e quando eu voltei, eu senti que alguém me tocou, e eu olhei para o lado e eu não vi ninguém, mas eu ouvi que alguém me tocou e eu ouvi uma voz que dizia: isso que você sentiu agora, eu senti algo como se fosse derramado, como se fosse um óleo quente, uma coisa que desceu e queimou sobre todo o corpo. E eu ouvi uma voz dizendo: isso é a unção para o ministério. E a partir daquele dia eu sabia que há um ministério que Deus me deu. E inclusive 7 dias depois, os meus pastores na época me chamaram e me consagraram ao presbitério. Então, o que eu quero contar para vocês nesse sentido? Quando a gente olha para todas as experiências que a gente possa ter hoje, por mais que hoje tenhamos um caminho acesso ao Pai por meio de Jesus, por meio desse novo e vivo caminho, ele ainda assim é um acesso limitado. Por mais que Moisés, diferente do povo que estava lá no pé do Monte Sinai, distante e temendo e tremendo, Moisés, que era quem tinha comunhão e intimidade com Deus, ele ainda assim teve que esperar 6 dias para entrar na nuvem. Isto, profeticamente, estava apontando para nós. Por mais que hoje nós tenhamos um livre acesso à presença de Deus por um novo e vivo caminho que foi aberto pelo corpo de Cristo, por mais que quando você dobre o seu joelho e você ora, quando você entra e fecha a porta do seu quarto, quando você sobe o monte, quando você se reúne na igreja, aonde você está, você tem um livre acesso ao Pai, ainda assim, isso não é
tudo que você ainda vai experimentar. Porque durante esses 6 dias, assim como Moisés aguardou do lado de fora da nuvem, esperando Deus chamar para que ele pudesse entrar e estar realmente diante da plenitude da glória do Senhor, da mesma forma está ordenado ao homem, que ele está aguardando do lado de fora da nuvem durante 6 dias. Mas quando chegar o 6º dia, se completar 6 dias, ou profeticamente falando, se completar 6.000 anos, nessa virada para o 7º, a Bíblia diz que no 7º dia Deus chamou Moisés para dentro da nuvem. Uma voz disse: Moisés, agora entra, né? Você vê que Deus se manifestou do meio da nuvem chamando Moisés. Da mesma forma, quando acabar os 6 dias e der início ao 7º, no início do 7º, nós vamos ouvir uma voz. A gente vai ver os céus se abrindo, o próprio Senhor descendo do céu sobre as nuvens. Só que essas nuvens não irão mais conter a glória do Senhor, porque o Senhor há de se manifestar. A Bíblia diz lá no 6º selo que as pessoas estavam se escondendo nas cavernas porque elas estavam vendo a glória daquele que está sentado no trono. Olha o temor para aqueles que não estão preparados. Assim como o povo lá no Monte Sinai temeu, porque achou um espetáculo terrível, na vinda do Senhor, quem não estiver preparado também vai temer e achar que é um espetáculo terrível e vai se esconder nas cavernas. Porque esse espetáculo, a Bíblia diz que é chamado de o grande e terrível dia do Senhor. É grande para aqueles que aguardam, para aqueles que estão em santidade, em pureza, mas terrível para aqueles que não estão preparados. Por isso a Bíblia diz que é um grande e terrível dia, grande para uns, terrível para outros. Então, basicamente, quem estiver preparado vai ser chamado para entrar na nuvem, para se aproximar da glória de Deus. E aí entra muitas profecias, como por exemplo, Jesus diz: e dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Que ordem é essa que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 4? É a ordem que Moisés escuta lá no Sinai. Moisés, agora você pode entrar. Cumpriu-se 6 dias. No 7º, Moisés ouve Deus no meio da nuvem falando: vem, Moisés, pode chegar. Da mesma forma, Paulo fala: quando vocês ouvirem que foi dada a ordem, o ressoar da trombeta de Deus, os próprios anjos descerão dos céus e recolherão os eleitos, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados e nós se encontraremos com o Senhor nas nuvens. Da mesma forma como Moisés entrou na nuvem, nós vamos ver que nós vamos ser chamados para entrar na nuvem. Nós vamos subir até o encontro com o Senhor nos ares. Moisés subiu o Monte Sinai, nós vamos subir para se encontrar no Monte Sião. E aí a Bíblia diz que nós estaremos diante do Senhor. A Bíblia mostra muitas profecias, tanto que o milênio, o 7º dia, a Bíblia diz que nós teremos acesso à presença de Deus, nós estaremos diante do Senhor. A Bíblia diz que o milênio, o 7º dia, é Deus habitando no meio do seu povo. Quando você olha Nova Jerusalém, Deus habitando no meio do seu povo. Ali não há templo, porque o próprio Deus é o seu templo, o próprio Deus e o Cordeiro. E a igreja estará habitando com o Senhor e reinando sobre a terra. Então, aqui a gente tem essa grande revelação. Mesmo que a glória de Deus estivesse ali sobre o Monte Sinai durante os 6 dias, os 7 dias, você vê que durante os primeiros 6 dias, Moisés ele não pôde entrar ali na nuvem para ver a glória do Senhor. Ele podia ver e experimentar em partes, mas não podia estar lá dentro. Por quê? Porque o acesso à glória de Deus era restrito durante esses 6 dias. Da mesma forma, isso está apontando para o tempo do homem em que estamos vivendo. Desde que Adão pecou, até
até a segunda vinda de Cristo, nós temos aqui um intervalo de 6 dias proféticos, ou 6.000 anos, onde nós temos um acesso à glória de Deus, mas ainda assim ele é limitado. Deus precisa dessa nuvem, dessa limitação, justamente não por causa de Deus, mas para que nós não venhamos a morrer. Mas da mesma forma como Moisés, quando encerrou 6 dias, no 7º, ele ouve uma voz chamando ele para entrar na nuvem, da mesma forma acontecerá conosco. Nós ouviremos a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, chamando a gente para entrar na nuvem, para estar com o Senhor. E é interessante porque aqui nós temos muitas revelações. Hoje nós temos um corpo limitado que não consegue suportar a glória de Deus, porque é um corpo corruptível. Se víssemos a glória de Deus, o nosso corpo se corromperia, se desfaria, nós seríamos mortos por causa da grandeza de Deus. Porém, é interessante que no 6º para o 7º dia, nós receberemos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo que pode estar diante do Senhor e da sua glória, da majestade do seu poder. Então, Deus sempre deixou revelado o que ele faria desde o princípio, apontando para o tempo do fim. Da mesma forma como Moisés aguardou 6 dias para só no 7º, então ele entrar na presença e na glória do Senhor, o homem tem aguardado durante 6.000 anos, até o momento que vamos receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, que não é mais sujeito à morte, mas que também é um corpo que pode estar diante da glória do Senhor para contemplarmos a sua face. Então, da mesma forma como Moisés, ele se encontrou com Deus no Monte Sinai no 7º dia, a gente vê que aquilo era uma sombra que aponta para a realidade. Qual é a realidade? Que nós estaremos diante do Senhor, lá no Monte Sinai, diante da presença do Senhor. Inclusive, Apocalipse vai falar dos 144.000 no Monte Sião, de uma grande multidão de branco, aonde eles estão com palmas na mão, no Monte Sião, diante da presença do Senhor. É quando vai se cumprir tudo isso que está sendo anunciado nestas profecias. Então, basicamente, nós poderíamos concluir esta aula dizendo que quando a gente olha para os 6 dias que Moisés esteve aguardando para entrar na nuvem, aponta para estes 6.000 anos que estamos estudando, onde o homem está aguardando ser chamado também para comparecer diante da glória de Deus. E que isso só vai acontecer aqui, quando acabar os 6 dias e Jesus se manifestar sobre as nuvens e nós, por meio da ressurreição ou do arrebatamento, formos chamados para essa nuvem também, para se encontrar com o Senhor nos ares, para que assim no 7º dia, assim como no 7º dia Moisés está diante da glória de Deus, no 7º dia ou no 7º milênio nós também possamos estar diante da glória de Deus, da presença do Senhor, do trono de Deus e o Senhor habitando no meio dos seus. Então, basicamente, esta é a revelação de hoje. Espero que você tenha gostado e não deixe de nos acompanhar, porque nós ainda temos mais de 30 aulas pela frente, onde a gente vai ver revelações como estas e outras tantas revelações fantásticas que o Senhor tem descortinado nestes últimos dias, para que a gente possa compreender o tempo da geração que verá a segunda vinda de Cristo. E a pergunta que eu faço para vocês, escreve aqui nos comentários: quem será que é a geração que verá a segunda vinda de Cristo? Quando você acha que baterá esse período de forma aproximada, sem marcar dia, sem marcar hora, mas mais ou menos falando agora de tempos e estações? Jesus, ele disse, vocês olham para o céu e vocês sabem quando vai chover, quando vai fazer seca, e vocês não conseguem compreender os tempos e as estações quando se fala de profecias. O povo estava diante de uma das maiores revelações, que era a manifestação da primeira vinda, e o povo não compreendeu. O próprio Jesus diz
né? Quem dera se vocês tivessem reconhecido o tempo da visitação de vocês. Irmãos, nós não podemos, assim como foi com o povo da primeira aliança, nós não podemos deixar isso se repetir como se a gente, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, por causa da falta da busca a Deus e do desejo de conhecer as Escrituras, deixar de reconhecer o tempo em que estamos vivendo, tá? Então, essa é uma das revelações. Nós ainda vamos ter, no total, cerca de 40 aulas para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Espero que você me acompanhe até o final e possa compreender todas as revelações que o Senhor deixou, mostrando exatamente o tempo que Ele há de se manifestar. Tá bom? Um abração e até a próxima aula.